Bem-vindos ao Mar de Amigos. Abordaremos o tema que é a atracação ou amarração, um tema extremamente importante para sua embarcação e para os tripulantes, para que a embarcação esteja bem fixada, para que ela não tenha nenhum dano e não ocasione nenhum dano a terceiros. Então, para que isso ocorra, nós temos que entender o processo de uma amarração, o processo de uma atracação. Toda atracação, ela tem que ser feita de forma segura. Para isso, nós precisamos dos cabos de amarração que são utilizados, com um nome próprio. Todos os cabos a bordo recebem nomenclaturas que é para uma identificação fácil e ágil no processo de um entendimento e preparação para que essa embarcação tenha a sua manobra de forma objetiva. Primeiramente, abordaremos sobre o cabo. Esse cabo, ele recebe essa nomenclatura de espia. Fala, pô, mas por que espia? Não pode ser corda, tal? Bom, lembrando que a corda a bordo, o termo corda, nós só utilizamos em 3 momentos dentro de uma embarcação. O primeiro momento é quando nós temos o badalo, nós temos o sino, que aquele sino bate o badalo, aquele cabo que une o badalo para que eu possa batê-lo é a corda do badalo. Depois eu tenho a corda do relógio e tenho a corda da forca, que é para enforcar o cidadão que chamar, cabo de corda. Então, não utilizaremos mais o termo corda, e sim cabos. E os cabos que nós utilizamos para a amarração de uma embarcação, ela recebe o nome de espia. Por que espia? Porque ela será lançada para o cais, será lançada para o pier, e o objetivo dela é espiar, é estar direcionado para um ponto que forme uma alavanca. Essas espias, em alguns casos, como navios, como barcos de grande porte, nós temos um processo que é totalmente profissional, inclusive coordenado por comunicadores que estão nos rebocadores, nos comandantes e nos operadores da manobra, para que haja um entendimento. O que é para se fazer? Imagine como é que poderia ser feita a comunicação entre um navio, com o barulho dos motores, o barulho do porto, e o rebocador, ou o marinheiro que está no cais para receber a espia. Ele não tem noção do que é para fazer. Essas espias, inclusive, para grandes barcos, elas são lançadas para o cais com uma boleadeira, até com fuzil, ou seja, porque para ter força de lançamento pela distância que isso ocorre. Agora, nos barcos de esporte e recreio, nos barcos de lazer, independente do tamanho, pode ser barco de 15 pés, de 30, de 50, de 100 pés, nós utilizaremos essas espias que já devem estar preparadas para serem usadas. O que eu quero dizer? A maioria das vezes a gente vê a pessoa retornando de um passeio, todo mundo feliz, todo mundo ali com aquele dia inesquecível, e quando chega próximo do cais, vem aquele alvoroço, vem aquela gritaria, pega a corda. Bom, vou enforcar alguém, porque está pedindo a corda, então já está tudo errado. Então, quando você vê, sai ali aquela toceira de cabo, que é aquele cabo que você fala, e agora? Lança o cabo. O cara joga o cabo com tudo, já vai o cabo amarrado no pé do cara, a vara de pesca, está tudo embolado. Então, isso não pode ocorrer de forma que vai ocasionar, inclusive, acidentes. Então, essas espias que nós temos que ter a bordo, 4 espias, 4 cabos já pré-destinados para a utilização a bordo. Essas espias serão utilizadas em pontos já pré-determinados que o construtor da embarcação já definiu no projeto. Esses pontos são os cunhos esses que estão fixados em pontos para receber esforço. Eu tenho um cunho aqui na bochecha de boreste, tenho um cunho na aleta de boreste, geralmente, dependendo do tamanho da embarcação, tem um cunho aqui no través, O mesmo ocorrerá aqui, olha, um cunho
na bochecha de bombordo, outro cunho na alheta de bombordo e, se necessário for, um cunho no través. Então nós temos 3 cunhos, tá, em cada bordo, que esses cunhos existem exatamente para que eu possa colocar as espias. Espias essas, tá, que já deveriam estar pré-preparadas, tá, para que eu possa direcioná-la ao cais. Essas espias, quando nós lançamos para o cais, o ângulo que ela fará, ou o ângulo que o comandante pretende com que a embarcação tenha uma amarração de forma que não danifique o cais, que não acidente nenhum tripulante, essas espias receberão nomes diferentes, tá? Ou seja, eu tenho essa espia do cunho da bochecha de bombordo, que ao aproximar do cais, eu vou lançá-la para a pessoa que está no cais. Quando eu lancei, eu vou falar lançante de proa. O que quer dizer lançante de proa? Esse cabo, ele vai ser lançado para ser preso nesta posição, ou seja, num ângulo de forma que impedirá com que a embarcação caia a ré, tá? Por que isso? A aproximação do cais, ele se faz de forma, do cais ou do pier, de forma contra a corrente, para que eu tenha exatamente a força da água agindo como um freio. Então, o que acontece? Eu tirei máquina, tá? Eu perdi o arrasto do meu barco. Eu lancei a espia e ela está como lançante de proa, tá? Quer dizer que ela vai ficar presa no cabeço do cais ou do pier. Ela vai ficar presa desta forma, fazendo esse ângulo aqui de 315 graus, ok? Com isso, o barco vai tender a encostar no cais. Aí eu tenho a segunda espia aqui, olha, que está no meu cunho da alheta de bombordo, tá? Aí essa espia eu vou denominá-la de spring de popa. Quando o cabo faz o direcionamento para fechar da área do barco, ou seja, ele está dentro da área de extensão do meu casco, ele recebe o nome de spring. Quer dizer que eu posso ter aqui um spring de popa e aqui também eu posso ter um spring de proa. Tá? Quando eu fechei esses cabos aqui, olha, eles recebem o nome de spring. Quando eu abro esses cabos, ele recebe a nomenclatura de lançante. Então aqui eu tenho um lançante de popa e um lançante de proa. A ação deles é exatamente com que eu tenha uma fixação no cais. Esta fixação, neste caso aqui com a correnteza de proa, ele vai impedir com que o barco caia a ré, ok? Ah, mas eu não tenho correnteza, eu tenho aqui uma situação de um estofo da maré, eu tenho um momento de parada, é um local tranquilo. Então, para que eu tenha uma ação dele bem preso, eu vou trabalhar aqui com spring. Eu cruzo os 2 cabos aqui, de forma que eu diminua a elasticidade entre o cais e a embarcação na movimentação. Então, eu vou poder ter aqui também, se eu quiser diminuir isso, usar o través. É uma outra espia de tamanho menor que ficaria aqui a meia nau, tá? A mesma forma vai ocorrer se for a contrabordo, porque se eu tiver um outro barco por boreste, tá? Eu também tenho aqui outras espias, e essas espias poderão fazer as mesmas funções, ou seja, lançante de proa, spring de popa, tá? Ou lançante de popa, tá? E spring de proa, ou seja, o direcionamento que recebe nomenclatura diferenciada, o cabo é o mesmo. Então, isso tudo ocorrerá mediante aquilo que o comandante, que o condutor do barco espera naquele momento. O mesmo poderá ocorrer aqui na popa. Observe que eu continuo com as mesmas espias. Eu posso utilizá-la de formas diferentes. Aqui eu tenho as espias que estão sendo utilizadas nos cunhos, tá, de popa, tá? O cunho da alheta de boreste e o cunho da alheta de bombordo.
Se eu utilizá-lo nesta forma aberta, eu estou usando como lançante. Agora, se eu determinar com que use como spring, eu trançarei o cabo, eu farei isso aqui. Eu trancei o cabo, prendi no cabeço do pier, quer dizer que eu diminuí o raio de ação, o raio de atuação desse cabo. Meu barco ficará mais seguro e não vai ficar rossegando, ou seja, atritando ou com o cais ou com outra embarcação. Lembrando sempre que toda essa movimentação deve ser observada com o tipo de cais ou pier que você está fazendo a sua amarração. Porque um pier fixo, um pier de concreto, um pier que ele vai ficar ali vulnerável às amplitudes de maré, você tem que calcular o tempo de permanência, para que senão o seu barco poderá ficar pendurado, ou vai romper o cabo, ou vai estourar o cunho. Então, quer dizer que se eu estou num pier que é flutuante, a maré abaixou, o meu barco abaixou também. Então, esta distância do meu cabo, do cabeço até o cunho, ele terá uma constância. Agora, se houver amplitude de maré, eu tenho que calcular isso, para que o barco tenha a movimentação e não esforce nenhum componente, ou do cabeço ou do cais. Então, estas funções das espias é fundamental, porque quando você estiver retornando do seu passeio, quando você for abastecer a sua embarcação, nem sempre o local te oferece os cabos. Os cabos é de obrigação, ou seja, é de propriedade de cada barco. Cada barco tem que ter as suas espias. Espias de materiais, que existem vários tipos de materiais de cabos, né? Que seja de preferência do proprietário, do condutor. O comprimento dessas espias, eu recomendo que tenha pelo menos uma vez o comprimento do casco, tá? Porque aí você pode dosar a distância que você quer, não fica aquele cabo que está no limite, você não consegue nem fazer o nó desse cabo. E no caso você pode trabalhar esse cabo ajustando internamente. O que eu quero dizer? Eu regulo a distância do meu cabo em relação ao cabeço de dentro para fora, ou seja, da minha embarcação para fora. É o contrário do que as pessoas estão habituadas. As pessoas estão habituadas a fazer a regulagem da distância dessas espias de fora para dentro. Isso está errado. O certo é de dentro para fora. E aí o que acontece? Se eu tenho um comprimento satisfatório do meu cabo, eu posso operar isso de uma forma muito segura e prática. Muitos barcos, inclusive de tamanhos maiores, nós temos guinchos, nós temos catracas que fazem com que eu possa fazer o esforço mecânico e não físico. Então eu vou ter essa possibilidade. Então, lembrando, para atracar ou para amarrar a embarcação, é necessário que tenhamos a bordo as nossas espias prontas, que tenhamos a nossa tripulação, os nossos amigos também cientes do que eu quero fazer. E para isso, gente, mostre esse vídeo, tá? Divulgue esse vídeo, curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal para que a gente possa apresentar mais conteúdos que facilite o dia a dia a bordo. Muito obrigado, acompanhe o nosso Mar de Amigos. Sempre teremos um tema para trazer pessoas para esse mundo náutico que é muito saudável e navegar é preciso. Um abraço, até a próxima.